mulher determinada, porém sensível e admiradora das artes, da música e da história. Eu converso hoje com a empresária Anita Ueppich da Silva. O Palavra Aberta já está no ar. Nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Anita, obrigada por nos receber aqui nesse espaço tão marcante na tua vida e na vida de tanta gente. Grandes recordações nessa casa? Sem dúvida. A casa traz muitas recordações, né? Passei minha vida de solteira toda aqui, eu e minha irmã. Então... Porque aqui foi a casa que os teus pais, a primeira casa e única. Sim, que eles e única viveram de meus pais. Toda foi a vida de construída casado. quando eles estavam noivos, não é? Que iam se casar. Foi um presente da minha avó materna, que morava na esquina da Bocaiúva com a Tromposki. Isso na década de 30? Isso na década de 30. A casa data de 1936. Eles se mudaram em 37. Então, porque a tua mãe era uma filha, era filha única? Filha única. Ia se casar, então como o terreno era grande... O terreno era enorme, então minha avó fez o presente para a filha do terreno e a casa. Então a casa, a dona Ruth passou a vida toda, vocês toda duas aqui, filhas... Ela faleceu com 94, há 6 anos atrás. E Silvia e eu nos criamos aqui. De quem foi a ideia de criar um instituto com a casa onde a sua mãe passou a vida com o seu pai? Foi muito interessante, porque quando a mamãe se foi, Silvia e eu sentamos e conversamos muito e nós percebemos que tínhamos a mesma ideia. Embora a gente nunca tivesse falado nisso, de transformar essa casa num centro cultural. E a grande inspiração veio mesmo da nossa mãe, da Ruth, porque a mamãe era uma amante das artes, era uma alma extremamente sensível, artista nata, né? Foi uma autodidata, ela pintava porcelana, ela bordava, ela fazia os arranjos de Natal das vitrines das lojas do Ueppich naquela época. Então a mamãe era uma pessoa muito sensível à música, às artes em geral. Então isso nos inspirou também, sabe? Para que nós deixássemos a casa intacta, para que nós cuidássemos da casa e disponibilizássemos essa casa para que os outros vissem, também desfrutassem. E a casa preserva os mesmos móveis da época do casamento? Sim, sem dúvida. Não todos, mas 70% dos móveis vêm da década de 30, foram feitos em São Paulo. Então preservar a casa significa então o papel de parede é o mesmo da época? Original inglês daquela época. O piso da casa todo? O piso todo. Nós fizemos um tratamento enorme com o piso de parquet que nós temos. Uma casa antiga, né, Isabela? Ela requer uma manutenção tão grande e uma atenção tão apurada que a gente vive, na realidade, restaurando e reformando. E essa casa também tem muita história para contar, né? Muita história para contar. Muita. Eu imagino, além da história de bastidor da política de Santa Catarina, tem toda a história familiar, isso é tudo muito marcante para ti. Pois é, por isso, sabe, é muito marcante, Isabela, e também por isso que a gente, quando a gente resolveu fundar o Instituto Ueppich, fazer desta casa um centro cultural, a gente percebeu a quantidade de material que tinha guardado aqui. A mamãe guardou tudo. Os alemães sempre foram de preservar, então muita coisa guardada. Então aqui, por exemplo, nós temos 3 vertentes históricas. Nós temos a empresa Ueppich, que tem 130 anos. Coisas de família, do meu bisavô, do velho Ueppich, do imigrante, o primeiro que chegou, o Carl Ueppich. Tem as cartas, são pilhas de cartas em alemão gótico. Olha. Né? A família, fotografias do século XIX, mapas antigos, tem muita coisa. E a terceira vertente é a da carreira política e empresarial do meu pai, Aderbal Ramos da Silva, que foi político, empresário e tal, embora fosse uma pessoa extremamente simples, né? Mandava, e qual era o cantinho dessa casa que havia as reuniões políticas? As reuniões políticas eram no escritório dele, geralmente. E quando tinham mais pessoas, então era na sala maior, mas geralmente era no escritório. E eu ficava furiosa, porque eu queria escutar a conversa, mas não é por escutar a conversa, eu queria saber da política, que eu sempre gostei bastante, minha irmã também. E as reuniões eram a portas fechadas, muitas vezes, né? Então, muitos almoços foram aqui com outros governadores de outros estados, e eu ajudava a minha mãe, Silvia também, mas mais eu, porque eu era maior, né? E a realização agora desse sonho, eu acredito que seja um sonho teu e da tua irmã Silvia, sim, de criar um instituto e estar se formando ainda, é uma coisa que eu acredito que cada descoberta de cada objeto dos teus pais
Eu acho que é uma nova conquista. Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu imagino cada armário que abre, cada carta que lê, cada tradução que faz de algum documento, bem assim. É uma conquista, não é? É uma conquista e uma descoberta. A gente descobre coisas nas cartas do século XIX, você não pode nem imaginar. Você pode analisar como viviam, o que comiam, o que faziam, os horários. Você faz uma análise sociológica de tudo, de toda a vida dos imigrantes, dos alemães, das pessoas daquela época, né? Então é uma viagem, sabe? É uma viagem. Eu gosto muito de tudo isso. E qual é a finalidade básica do Instituto? O que vai acontecer nessa casa, realmente? A finalidade básica é reunirmos todo esse material, digitalizarmos no centro de memória aqui no subsolo e disponibilizar, já está disponibilizado ao público, aos pesquisadores, quem quiser com agendamento pode comparecer, que pode vir ao Instituto e o material está disponível. Nós temos uma biblioteca em alemão, temos uma biblioteca bem grande em português, enfim, e muito material. Então queremos fazer um auditório também, que eu acho que é fundamental, de multiuso, pode ser teatro, cinema, concerto, palestras. Então a casa vai servir para tudo isso, exposições. Bastante coisa. Bastante coisa, o serviço é grande, o trabalho é grande. Mas como já me disseram, quando a gente trabalha no que a gente gosta, é prazeroso em vez de ser difícil. Olha, muita história para contar, mas vamos fazer assim, depois do intervalo a gente vai ficar sabendo mais sobre a vida de Anitta e sobre o Instituto. Até já. Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. E voltamos conversando mais com a empresária Anitta Wepik da Silva. E esse piano aqui, de quem era? Esse piano foi um presente de casamento dela também, que ela ganhou da mãe. E é um Steinway ainda, e ela tocava piano e gostava. A mamãe gostava muito de música erudita, de música clássica, estudou muito piano e tal. Mas ela não pedia que as filhas tocassem piano também? Sim, ela exigiu. De mim ela exigiu sim, praticamente exigiu. Eu estudei 5 anos de piano. Então, mais tarde, quando eu percebi que eu queria cantar, meu negócio era cantar, aí eu ganhei do meu pai um violão. E aí, então, eu comecei a estudar um pouquinho de violão para me acompanhar no canto. Essa influência da música não vem só da mãe, vem do pai também? Vem do pai. A família do papai toda é musical. Eu tinha uma tia, que era irmã do meu pai, que faleceu muito cedo, que era soprano e cantava maravilhosamente. Meu avô tocava violino, essas coisas assim. Porque aqui nesta casa sempre tinha música. Qualquer aniversário, qualquer festinha que tivesse, tinha música. Ou era piano ou era música de regional. Um bandolim, violão, cavaquinho, era uma maravilha, não é? Então a gente se habituou com música sempre. E na minha casa, depois de casada, também. Que tipo de música você gosta realmente de cantar? Gosto de cantar MPB, bossa nova, gosto muito de cantar música francesa. E gosto demais da música da minha época de bolero, né? E a música francesa tem uma admiração especial, então? Tenho uma admiração especial. Foi uma música assim que me marcou muito já na minha juventude, entende? Porque meu pai também gostava muito. Então viajava e trazia os discos de fora. Ele ia muito para o Rio. Então ele vinha e o que você quer, minha filha? Eu quero disco. E aí trazia sempre música francesa. E como é que conseguiu conciliar a música, depois o casamento, os filhos, o estudo? Como é que é a história? Não sei, eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu sempre me ressenti lá na minha juventude, sabe, Isabela, de não ter tido a oportunidade de ir para a universidade naquela época certa. Porque eu casei cedo e tive os filhos e me envolvi com tudo isso e acabei protelando, adiando esse desejo de me formar em algum curso que me interessasse. E aí, na maturidade, eu já tinha lá para os meus 40, eu fui para a universidade, fiz o vestibular, eu e Silvia, minha irmã, e fizemos administração. Para que a gente visse as empresas da família de uma outra maneira, né? De uma maneira mais profissional, para quando chegasse a hora da gente assumir alguma coisa, a gente estar mais preparado. E foi, assim, muito bom para mim, me abriu cortinas e tal. Então, hoje eu trabalho, tenho uma vida muito ativa, mas também não dispenso o meu lazer, sabe? Você acredita que a vida tem que ser levada dessa maneira, deixando as coisas acontecerem? Eu acho que sim, de uma certa maneira. Eu acho que a gente tem que preparar a maturidade, tem que preparar a velhice, não é?
tem que viver com sabedoria, mas também, às vezes, por outro lado, eu me pergunto, eu acho que, de repente, eu tive até juízo demais, muitas vezes. Como diz aquela poesia do Borges, né? Se eu voltasse a viver, eu andaria mais descalço, eu viajaria mais, enfim, eu faria mais bobagens, né? Mas eu vou te pedir daqui a pouco para nós darmos uma volta pela casa, para eu conhecer, mas antes disso eu também vou fazer um outro pedido. Eu queria que tu cantasse um pedacinho da tua música, escolhe uma qualquer do segundo CD, eu sei que o segundo saiu há pouco. É, o segundo saiu agora, lançamos há um mês. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. É o La Vie en Rose da Piaf. Muito É uma linda, das né? minhas músicas prediletas, eu gosto muito. Uma música popular brasileira, qual é aquela que quando toca ou quando tu cantas, assim, o astral muda? Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. É Silvio Caldas, é o Chão de Estrelas. Nossa, muito lindo. Então vamos dar uma volta pela casa e falar um pouquinho do Instituto e para que vai servir realmente esse Instituto, está servindo, e o que aconteceu e vai acontecer futuramente. Vamos lá? Vamos sim. Isabela, aqui é a sala de estar. Aqui se convivia, as reuniões maiores também, mesmo políticas eram feitas nesse espaço, sabe? Vem cá, vou te mostrar a sala de jantar. Essa sala, essa mesa, me trazem muitas recordações, porque aqui foram decididas muitas situações políticas, empresariais, sabe? Muita gente esteve aqui e... Só imagina, e tudo como era, né? Tudo mesma como cadeira, era. Esses móveis são de 1936, todos. Tá tudo autêntico, tudo certo. Inclusive a parede, nós fizemos uma prospecção para buscar a cor original com essa textura, como era. Olha. A pintura foi mudando com o passar dos anos, muitos anos, né? Então, era branca, por exemplo, há 6 anos atrás, ou clarinha. Nós fizemos a prospecção, fomos buscar a cor original lá. E chegamos no verde, claro. Meu bisavô, Vidal Ramos, Nereu Ramos, Celso Ramos, Aderbal Ramos da Silva, meu pai pequenininho, tinha 3 anos. Vamos visitar o Centro de Memória no subsolo. Vamos, por favor. Nós temos uma pequena biblioteca em alemão. E como conseguiu esse acervo? Bom, esse acervo, alguma coisa de família, da minha mãe, e muita coisa nos tem sido doada, sabe? Livros em alemão. E uma das propostas do Instituto também é fazer pequenos cursos, talvez de língua alemã, entende? Então, nós temos uma biblioteca diversificada de autores catarinenses, brasileiros, temos literatura brasileira também. Não é pequena não, né? Não, tem um acervo bom, tem livros antigos também. Aqui nós temos uma pequena exposição da nossa mãe, que teria feito 100 anos, então a gente, para abrir esse centro de memória, a gente fez uma pequena exposição, uma seleção. Tem uma fotografia que eu acho interessante em Berlim, com Zeppelin, em 1936, quando voltaram da lua de mel, voltaram de Zeppelin. É uma coisa, né, histórica, vamos dizer assim. É que uma foto em família e mais uma foto marcante e sempre muito bonita, né? Sim. Ela era muito bonita mesmo. E aqui a família toda, quando os meninos eram pequenos ainda. Isso, tem todos os netos. Olha, Anitta, só tenho a agradecer essa oportunidade. Obrigada, eu. Tá, de mostrar um pouquinho da história e um pouquinho da vida familiar de vocês. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada, eu. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila.